Tenho a missão difícil de falar desse tema. Me esforcei o máximo, não necessariamente o máximo, mas me esforcei bastante durante esse período para poder falar com vocês aqui. É muito difícil falar depois do pastor Nilson, né? O pastor Nilson é uma biblioteca ambulante, ele vai citando as coisas de cabeça, mas também é fácil por conta de outros motivos, né? Então, é fácil porque o pastor Nilson já introduziu alguns termos que eu vou usar hoje. Então eu quero que vocês tenham em mente aquilo que o pastor Nilson falou ontem. A gente vai estar trabalhando com parte daqueles conceitos que ele já explicou. Aquele vídeo sobre a mulher chinesa, aquele vídeo é importante, eu passaria, ainda bem que ele passou, porque assim eu estouro menos o tempo. E uma outra coisa boa que ele fez foi que ele estourou o tempo ontem. Então isso me dá a prerrogativa, me dá a liberdade de também estourar o tempo hoje. E eu vou precisar porque esse é um tema polêmico, esse é um tema que ele tem sido politizado, apesar de inicialmente ele não ser um tema político. A gente vai ver que faz parte da ideologia a se politizar, tá certo? Então ao longo da palestra a gente vai ver isso, mas a gente precisa entender que pessoas sofrem por conta disso. E se pessoas sofrem, se existe o sofrimento humano, só existe um lugar onde a gente pode encontrar resposta. E esse lugar é Cristo Jesus. E esse lugar são as Sagradas Escrituras. E é por isso que a igreja não apenas tem o direito de fala, ela tem a obrigação de fala. E nós vamos falar e nós não vamos nos calar. E, lembrando a minha época pregressa, se quiser vir para cima, pode vir. Porque a gente tem que firmar a nossa posição em Cristo. A gente tem que ser igual os apóstolos. Lá nos Atos dos Apóstolos, eu gosto muito do capítulo 5, quando depois de tentarem cancelá-los, né, o termo é anacrônico, mas é isso que tentaram fazer lá, tentaram cancelar os apóstolos, e os apóstolos, ao invés de ficarem reclamando, no nosso termo seria, ao invés de ficarem de mimimi, eles saíram celebrando. Celebrando o quê? O privilégio de serem considerados dignos de sofrer por conta de Jesus Cristo. E é por conta disso que a gente vive, e a gente tem que se alegrar por conta disso. Então, vamos para cima, porque o tempo é curto e eu tenho muita coisa para falar, e eu estou com mais slide que o pastor Nilson. Mas vamos lá. Os caras vão liberar o slide para mim? Pronto. A primeira coisa, eu não vou conseguir desenvolver com vocês aqui todo o aspecto filosófico do desenvolvimento da ideologia do gênero. Eu não vou conseguir voltar lá no iluminismo e vir traçando até hoje, até porque para um monte de gente, a maioria das pessoas, isso vai ser bastante chato, né? Mas a ideia é conseguir pelo menos trazer alguns aspectos filosóficos envolvidos. Eu espero encontrar em vocês concordância em alguns momentos eu quero deixá-los desconfortáveis. Eu quero deixá-los desconfortáveis na expectativa de que talvez vocês não tenham pensado em algumas consequências da ideologia de gênero, e que eu quero que isso traga para vocês reflexões bíblicas e reflexões que terão que se desdobrar na vida prática. Ao mesmo tempo, eu quero dar encorajamento para vocês e desafiá-los com algumas aplicações. E eu quero fazer uma abordagem pastoral do assunto. Quando eu pesquisei palestras sobre ideologia de gênero aqui em português, eu não achei nada que fosse pastoral. Eu achei filosóficas, como isso se desdobra, mas como que a igreja atua, como que um membro da igreja atua diante desse desafio. E aqui eu coloquei por conta de Romanos 1 e Romanos 3. Romanos 1 e Romanos 3 tem que trazer ao nosso coração, tem que configurar na nossa mente, para que nós entendamos, em primeiro lugar, todo ser humano apartado de Deus, ele vai fazer uma coisa que até nós, que não estamos mais apartados de Deus, insistimos em fazer. Eles vão tentar suprimir a verdade de Deus. Eles vão tentar distorcer a verdade de Deus. Leiam lá depois Romanos 1, e por conta disso eles vão deixar o jeito natural de viver. Isso é bíblico, tem pouco tempo que Paulo escreveu isso, tá certo? Uns 2000 anos praticamente. Então, todo homem natural, quando eu falo homem natural, homem descrente, apartado de Deus, ele vai tentar suprimir a verdade de Deus e vai tentar trazer a mentira
como se fosse verdade. E Romanos 3, tem uma passagem que eu gosto sempre de ler, Romanos 3, de 10 a 18, que vai descrever o homem natural, o homem apartado de Deus. E a gente vai ver que esse homem apartado de Deus, ele não quer buscar Deus, ele não quer fazer o bem, a boca dele só abre para falar coisa ruim, e daí por diante. E por que é importante a gente ter isso em mente? Porque esses homens, eles fazem isso porque eles estão impossibilitados de fazer o bem, porque Efésios 2 nos lembra que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então o morto não tem condições de fazer o bem. Então todo descrente, ao invés de a gente ter raiva quando eles vêm contra a gente tem que ter nosso coração cheio de compaixão e misericórdia, porque eles precisam da graça que nós recebemos. Tá bom? Então essas são algumas premissas. A premissa, estamos lá. E uma outra coisa importante neste exato momento, existem pessoas que estão sofrendo com o que é chamado disforia de gênero. A gente vai chegar lá. Mas existem pessoas sofrendo por conta desse assunto. E pessoas sofrendo de verdade. E por isso que a nossa abordagem tem que ser pastoral. E é por isso onde pessoas sofrem que a igreja tem que atuar. E aqui, quando estava fazendo minha pesquisa, eu pesquisei a abordagem pastoral, uma abordagem filosófica e uma abordagem histórica do assunto. No final eu vou indicar alguns dos materiais. Então, partindo no próximo slide, pressupostos. Quais são os pressupostos que eu estou deixando claro para vocês aqui? Eu tenho outros, mas tem alguns que eu quero deixar claros, bem claros para vocês aqui. Primeira coisa, a Bíblia. A Bíblia ela é inspirada, ela é inerrante, e é através dela que eu devo enxergar a realidade. Então, se a Bíblia ela é inspirada e inerrante, a gente pode dizer até coisas mais profundas do que isso, ela é a revelação do próprio Deus vindo se comunicar, vindo se revelar ao homem pecador. Isso é maravilhoso. Então, se ela é tudo isso, ela tem o direito de falar o que ela quer, e ela tem o direito de ditar as regras, porque é o próprio Deus ditando as regras. E é por isso que eu e você não precisamos temer falar o que está nela. Primeiro pressuposto. Segundo pressuposto, existe um Deus triuno, um Deus que nós nos referenciamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Aquele Pai que nos elegeu, o Filho que fez a obra redentora e o Espírito que regenerou nosso coração e aplicou a justificação. Existe um Deus que é um Deus criador, um Deus que definiu coisas para que eu e vocês vivêssemos nessa terra de maneira harmoniosa e em comunhão com Ele. Então, a Bíblia e o Deus da Bíblia. E eu gosto muito dessa expressão aqui, minha lógica e a Bíblia, né? Então eu gosto de falar assim, entre a minha lógica e aquilo que a Escritura fala, eu tenho que fechar com a Escritura. Por mais ilógico que possa parecer, em alguns momentos a gente vai achar que é ilógico, basta você pegar o Sermão do Monte, parece que é ilógico, eu fecho com a Escritura, eu preciso fechar com a Escritura. Não importa o quão lógico isso pareça, não importa quão agradável no nosso tempo isso pareça, se isso vai contra as Escrituras, joga no lixo, não serve de nada. A gente foi corrompido pelo pecado, inclusive na nossa razão. Então vamos começar com o que é a ideologia de gênero. Aqui eu vou tentar resumir absurdamente, é um assunto amplo, eu vou tentar passar resumido, porque eu quero trabalhar muito com vocês, o que está acontecendo no mundo hoje, como isso pode impactar a igreja, como a gente tem que viver diante disso. Então, a ideologia de gênero, ela é resultado, né, de certa forma, da revolução sexual, né? Então, a revolução sexual da década de 60, associada a outras filosofias. Então, seguinte, gente para pensar coisa ruim sempre existe. E parece que eles se juntam, é um negócio impressionante, sabe? E aí, que de uma certa forma são os propulsores da ideologia de gênero? Primeira coisa, a busca da felicidade. Quem é que acha que é errado buscar a felicidade? Ergue a mão. Como diria Nilson, só para constar para a transmissão, ninguém ergueu a mão. O pastor Jonatas ergueu.
É errado buscar a felicidade se a busca da felicidade for o objetivo principal da sua vida. O objetivo principal do homem é buscar a Deus, é glorificar a Deus, é ter prazer em Deus. A felicidade pode vir como consequência, deve vir como consequência, mas não como objetivo primário dessa busca. Então, a partir da revolução sexual e das filosofias que foram se desenvolvendo, as pessoas foram levadas a acreditar que o objetivo do homem nessa terra é buscar ser feliz. A princípio não parece ter nada de errado, mas está errado. Acabei de falar que a gente tem que buscar glorificar a Deus, etc e tal. Buscar a felicidade em primeiro lugar está errado. Só que aí eles não pararam aí. É só você pensar, quando você era adolescente, o tanto que você queria romper com as coisas dos seus pais. Ou como você queria avançar em algumas coisas que seus pais te limitavam. O mundo gira desse jeito. Então eles não pararam apenas na busca da felicidade. Eles incluíram outro elemento, que eles colocaram os sentimentos mais profundos do seu coração, como autoridade na sua vida. Então aquilo que você sente, se te faz feliz, faça. Não parece legal? A pior coisa que pode acontecer é você ser deixado se deixar levar pelos seus próprios sentimentos. Então, você tem uma revolução sexual acontecendo, você tem a busca da felicidade em primeiro lugar, você tem os sentimentos sendo colocados como autoridade na definição do que deve ou não deve ser feito, e para apimentar um pouco mais, eles vão dizer que a única maneira de se encontrar a felicidade completa é através do sexo. É através de uma vida sexual ativa. E a gente vai chegar lá em de que maneira eles estão falando dessa vida sexual, que com certeza não é o padrão bíblico que eles estão propondo. E aí eu trouxe uma frase, e eu vou pedir desculpa para vocês. Como eu tenho as minhas grandes limitações, eu vou fazer muita citação hoje, porque tem muito cara bom escrevendo, então eu prefiro usar o deles que é bom, e eu só fico de papagaio, de pirata aqui, tá certo? Então, olha essa frase aqui, ó. Antigamente, se os homens eram miseráveis, eles iam à igreja para encontrar a razão de sua miséria. Eles não esperavam ser felizes. Essa ideia é grega, não é cristã ou judaica. Então, a busca pela felicidade como um fim em si mesmo nunca foi um propósito bíblico. Até porque se no mundo a gente passa por aflições, né, quem está sorrindo em aflição não bate muito bem da cabeça, né? Mas é nessa aflição que a gente tem que ter paz, é nessa aflição que a gente tem contentamento em Deus, mas não a felicidade que o mundo está procurando. Então, a influência grega, que a gente está vendo outras filosofias entrando em jogo, a influência grega, então, começa a moldar a mente humana, a ir em busca, então, de ser feliz e de não querer ter uma vida miserável. E agora eu vou começar a entrar com algumas, isso aqui é de um artigo que eu li, eu vou começar a entrar com algumas citações desse artigo, tá certo? Então, os teóricos da ideologia de gênero afirmam que as pessoas não nascem homem ou mulher, nascem capazes de ser o que quiserem. De acordo com eles, cada um é responsável por construir sua identidade, incluindo a escolha de gênero, independentemente do sexo biológico. Então, o que a ideologia de gênero está fazendo? Historicamente, ela vai pegar e ela vai dividir sexo de gênero. A gente vai chegar lá nessa distinção de acordo com eles. Quando eles fazem essa distinção, ele fala, ó, sexo é uma coisa, gênero é outra coisa. Não é, mas eles acreditam que é. E aí quando eles fazem essa distinção, eles vão falar assim, pouco importa o que você nasceu, de que maneira você nasceu. Pouco importa se você veio XX ou XY. O que importa é aquilo que você sente, importa é a maneira como você vai querer se identificar no futuro. Está entendendo? É como se você estivesse lá no shopping querendo escolher uma roupa. Você pode escolher a roupa que você quiser. É isso que a ideologia de gênero está falando. Você pode escolher o gênero que você quiser. E a gente vai ver que eles não param só nessa distinção. Eles não vão falar, por exemplo, que existem apenas 2 gêneros. Os gêneros, hoje, são tantos quantos
as pessoas quiserem. E a gente vai ver as loucuras que são consequência disso. Nesse pacote todo que está acontecendo, nesses movimentos todos que nós vemos, eu quero separar dois grupos aqui, para que vocês entendam que a minha ideia, uma abordagem pastoral, é se preocupar com aquele que sofre. Existem os ativistas, que vão usar de todas as artimanhas possíveis, de todas as mentiras possíveis, de todas as lavagens cerebrais possíveis, para convencer as pessoas das ideias deles. E existem aqueles que sofrem de fato com o problema. Eu vou trazer números. Quantas pessoas sofrem com esse problema de maneira verdadeira? E a gente vai ver que é um negócio um pouco diferente do que está sendo vendido no mundo por aí. Mas existe pessoas sofrendo. E eu não estou falando contra essas pessoas. Eu estou falando em favor dessas pessoas. E homem e mulher são papéis sociais flexíveis e relativos na ideologia de gênero. São construções que a sociedade impôs às pessoas e não uma realidade fixa e imutável, mas sim a decisão de cada um de ser o que preferir. Parece ser muito legal, né? Você escolher o que você quer ser. Mas a gente vai ver que tem conexões teológicas profundas e isso não vai trazer a felicidade que eles tanto buscam. Isso vai trazer o oposto da felicidade. E aí, a gente vai ver que essa ideologia, ela teve inicialmente apoio, inclusive, de feministas. Então, trazendo aqui a Sulamita Firestone, olha o que ela fala. A meta definitiva da revolução feminista deve ser igualmente, ao contrário do primeiro movimento feminista, não apenas acabar com o privilégio masculino, mas também com a própria diferença de sexos. As diferenças genitais entre os seres humanos já não importariam culturalmente. Aqui fica sutil, não dá para perceber se você não estiver procurando isso. Ela fala aqui, as diferenças genitais entre os seres humanos já não importariam culturalmente. Qual que é a implicação disso? Eu, Leonardo, do jeito que eu estou aqui, se eu resolver me identificar como uma mulher, você não pode fazer nada contra a minha decisão. E eu aí passaria a ter todos os direitos exclusivos que as mulheres possuem. Eu, nesse look que eu estou aqui, tá certo? Desse jeito que eu estou aqui, desse shape que eu estou aqui, eu passaria a ser uma mulher na cabeça deles, e eu teria direito a tudo aquilo que as mulheres têm. E aí que entra a loucura maior, porque lá nos Estados Unidos, atualmente, você está tendo uma briga entre as feministas biológicas e as feministas trans. Então, as feministas biológicas acreditam que as feministas trans não têm direito aos mesmos direitos, porque elas foram, em algum período da vida, homens. Continuam sendo homens, mas foram durante o período da vida homens. E por conta disso, elas não têm direito a participar da marcha feminista das feministas biológicas. E aí, literalmente o pau quebrou, porque as feministas trans foram lá e brigaram e bateram nas mulheres tudo. E aí, de maneira geral, se a gente considerar a diferença física de um homem e de uma mulher, as feministas biológicas levaram a pior. Mas só para vocês entenderem como aquilo que não está fundamentado na palavra de Deus, ele vai terminar em loucura, em tragédia, não faz sentido. Usando o termo do pessoal aí hoje, é nonsense, não tem a menor conexão lógica com a realidade. Mas vamos seguir aqui para uma feminista mais famosa, a Judith Butler. Ela fala o seguinte, o gênero é uma construção cultural, por isso não é nem resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo. O homem e o masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como um masculino. E mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. Não há razão para supor que os gêneros também devam permanecer em número de 2. Então aqui ela abre o leque para mais de 2 gêneros. E aqui a gente vai encontrar loucura. Eu assisti um documentário, na verdade, eu contratei um canal de assinatura nos Estados Unidos só para assistir esse documentário, para poder preparar a palestra. Existem pessoas hoje que se identificam com lobos. E então o gênero dela é alguma coisa com lobos. Essa pessoa vai para a floresta, andar de 4 e ficar uivando com os lobos.
Isso é resultado da ideologia de gênero. Não daqueles que sofrem de verdade, mas é resultado dos ativistas que usam isso politicamente para massacrar as pessoas que sofrem e para lavar a cabeça de pessoas que não estão pensando direito sobre a vida. Então, já falei aqui, a Judith Butler, a fala dela traz a mesma ideia. Eu não preciso modificar o meu corpo para ser considerado uma mulher. Basta eu falar. E aí vocês vão lembrar do vídeo de ontem, da mulher chinesa de 2 metros de altura, certo? Duro, né? Toda vez que eu vejo aquele vídeo, eu dou risada e fico nervoso ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Palavras fundamentais para a gente conversar a ideologia de gênero. Sexo é aquilo que você nasce, XXXY, pênis ou vagina, isso é sexo. Então ele é um aspecto biológico e objetivo. Gênero é um aspecto emocional e subjetivo. Isso na ideia deles, tá bom? Isso aqui é para a gente entender a ideologia de gênero. É aspecto emocional e subjetivo. Não é uma palavra nova, porque gênero sempre existiu, mas ela possui o quê? Um novo significado. E aqui eu vou pegar e aproveitar o que o Nilson falou ontem. Ele falou que ser homofóbico no passado era uma coisa, ser homofóbico no presente é outra. Né? E ele até citou um livro do Carson que eu vou indicar no final também. Então nós precisamos entender, esses movimentos ativistas, eles gostam de dar novos significados para as palavras. Como diria um teólogo chamado Machen, eles são completamente opostos, porque eles usam o mesmo vocabulário, mas com outro dicionário. O dicionário que eles usam não é o mesmo que o nosso, tá bom? E olha o que uma associação americana de psicologia fala sobre gênero, né? Então são atitudes, sentimentos e comportamentos que uma determinada cultura associa com o sexo biológico de uma pessoa. E se você for pensar, é verdade. Aqui no Brasil, ser homem significa uma coisa. Por exemplo, é normal homem usar saia aqui no Brasil? Mas, se não me engano, na Irlanda, na Escócia, bem lembrado. Lembrou do Coração Valente, né? Então, e o cara era bem macho, né, no Coração Valente. Então, existem alguns aspectos relacionados ao que se espera de um homem ou de uma mulher, que são atrelados à cultura. A postura de homens e mulheres variam de país para país. E a gente vai ver que isso pode ter consequência ruim também. Lá na aplicação a gente volta a conversar disso. Mas então o comportamento que é compatível com as expectativas culturais é referido como gênero normativo. É a regra que define, né, que dá a norma, né? E comportamentos que são vistos como incompatíveis com essas expectativas constituem uma não conformidade de gênero. Então olha só o que acontece. Se a gente tiver uma expectativa errada do que é ser homem, se nós tivermos um conceito errado do que é ser homem, pessoas podem não se conformar com esse modelo errado e por conta disso acharem que não são homens. Mas eles estão tendo só o referencial errado. Tá certo? É igual eu olho para algumas pessoas e falo, nossa, estou me sentindo magro perto dela. Mas eu não estou magro. É ela que está bem maior que eu. Eu já estou. Antes eu compararia com o pastor Jonas, mas agora eu só encontrei metade dele aqui. Eu estou mó feliz com isso. Veio só a metade do pastor Jonas. Então vamos lá. Identidade de gênero, a maneira como eu me identifico. Disforia de gênero. Disforia de gênero, olha só, é um desconforto extremo entre a maneira como a pessoa se sente e o seu sexo biológico. Então, quando uma pessoa sofre com essa ideia do gênero, a expressão é disforia de gênero. Isso acontece de verdade? Acontece. Acontece da mesma forma que acontece com a pessoa que sofre de anorexia. O que significa? Ela olha uma realidade que ela não consegue entender, que ela tem uma compreensão equivocada daquela realidade. A gente vai chegar lá. Mas qual será então a quantidade de pessoas que sofrem com isso? Uma psiquiatra que foi consultada, ela não é cristã, ela foi consultada em um dos documentários que eu assisti. Ela é psiquiatra de adultos e adolescentes. Ela fala que pessoas que sofrem com disforia de gênero são isso aqui, 0,00001% e 0,0003%
das pessoas sofrem com disforia de gênero. E eu fui fazer a conta. No mundo, daria por volta de 70 mil pessoas. Não é isso que a gente está vendo por aí. E aqui eu estou falando com dado, estou falando com estatística. Eu estou falando com pessoas que estão trabalhando na linha de frente, estão atendendo esses casos e estão classificando esses casos. Então existe muita politização desse assunto, enquanto pessoas estão sofrendo e estão sendo usadas por isso. E olha só que dado mais absurdo ainda. Desses casos, 98% deles serão resolvidos naturalmente na adolescência. Só da criança passar pela adolescência vai resolver tranquilo. 2% vão precisar de acompanhamento e de aconselhamento. O que eles estão fazendo é um crime. O que eles estão fazendo é uma afronta ao conceito de civilização e de sociedade. Mas vamos avançar aqui. E aí tem outro termo que é o transgênero, que é aquele que se identifica, né? Eu não sou o que eu sou, então eu sou um transgênero, tá bom? Então, esse foi só as palavras, foi só a introdução. Eu vou estourar o tempo, gente, aguenta firme comigo. Agora eu quero passar para vocês qual é a propaganda que esse movimento faz. Se a gente for assistir uma propaganda, a propaganda fala, por exemplo, fala dos efeitos colaterais, ou fala dos problemas. Por exemplo, comer naquelas lanchonetes fast food. Quando você vê a propaganda, ela fala que se você ficar comendo só deles, você vai morrer, coração entupido, que você vai explodir, vai acabar com o teu guarda-roupa. Não, né? A propaganda, ela vende o quê? Ela vende o produto sem defeito. Ela quer te iludir. Ela quer fazer com que você compre. E esse movimento faz a mesma coisa. Então eu vou trazer para vocês um pouco da propaganda e o que está por trás dessa propaganda. E aqui eu vou começar a citar de novo esse cara, Carl Trueman. Ele é um teólogo histórico. Então o livro dele é maravilhoso. Ele faz uma análise histórica do desenvolvimento do pensamento que desemboca na ideologia de gênero. E nessa revolução, toda essa loucura sexual que a gente está vivendo. E ele fala o seguinte, ó. Atualmente, podemos ver os principais contornos do homem moderno. Tá certo? Quem é esse homem moderno? Esse homem moderno, ele põe uma ênfase na autoridade dos sentimentos, a gente já falou disso. A centralidade do desejo sexual para resolver esses sentimentos internos. E a gente sabe que o nosso coração só vai estar satisfeito em Cristo Jesus. E ele vai pegar então para isso, né, olha lá, o caminho no qual isto é agora político e não apenas mais uma questão pessoal. A gente vai ver os desdobramentos políticos nisso, não falando de eleição, mas na maneira como as leis vão interferir na nossa vida. Então eles pegaram uma questão pessoal e foram desdobrando isso, até que isso virou um movimento político. E os vários fatores culturais e tecnológicos que também têm servido para promover essa autocompreensão. E aqui o Carl Trueman ele vai defender uma tese de que antigamente a gente tinha as fronteiras nacionais muito bem definidas. E aquilo que eu me identificava como nação sobrepunha, era mais importante do que aquilo que eu sentia. O que ele quer dizer com isso? Que antes dessa globalização, antes da tecnologia, antes das mídias sociais, eu vou dar o exemplo que ele dá no livro, que é o americano pouco importa se o cara era democrata ou republicano. Se teve um atentado, os dois vão lá atrás de resolver o problema. No fim das contas, o que importava era a narrativa, era aquela metanarrativa de que eles fazem parte de uma nação. Com o avanço da globalização, com o uso das tecnologias, com as mídias sociais, as pessoas têm se identificado mais com causas do que com nações. Então eu me identifico mais com o movimento, e uma vez que eu estou identificado com esse movimento, é por esse movimento que eu mato e morro. Está entendendo? E aí eu não vou ficar falando o nome dos outros movimentos, que é para os outros dias. Mas, então, ele está falando que os fatores tecnológicos contribuem, favorecem, facilitam a propagação dessa ideologia. E ele tem razão. Né? Antigamente existia um abismo absurdo na moralidade daqui para os Estados Unidos. A gente era mais moral, eles eram menos morais. Com o avanço da tecnologia, todo mundo ficou menos moral, praticamente no mesmo nível. Porque você vê o que está acontecendo lá fora e você quer copiar. Mas tudo bem, vamos avançar aqui.
Pergunta para vocês. Alguém de vocês possuem sentimentos errados? O que seria um sentimento errado? Eu estou no trânsito, o cara me fechou no trânsito, vem aquele desejo de simplesmente de matar o cara porque ele me fechou. Só eu tenho isso? Tá. Então tá bom. Tamo junto. Só que você não pensou mais do que 1 minuto, né? 1 hora pensando em matar o cara, não pode, tá certo? Mas assim, o que eu quero falar para vocês é que os nossos sentimentos, eles em vários momentos serão errados. Por isso, eu não posso ter o sentimento como uma autoridade final em alguma decisão. Eu não posso ter o meu sentimento como autoridade final para decidir que gênero eu sou. E a gente vai ver, eu trouxe uma citação de um cara que tomou uma decisão baseada na realidade e não no sentimento. Muito interessante. E aí eu trouxe uma outra amiga, a Nancy Pierce. Ela tem vários livros em português e eu vou recomendar. Vários não, ela tem alguns livros. Mulher genial, professora de apologética lá nos Estados Unidos. Ela fala o seguinte, a tese dela é que nós precisamos valorizar o nosso corpo e que o movimento de ideologia de gênero desvaloriza o corpo. E a gente vai entender como essa valorização e desvalorização acontece, né? Ela fala assim, em outras palavras, quando uma pessoa sente uma dissonância entre corpo e mente, a mente ganha. O corpo é considerado irrelevante. O que ela está dizendo é o seguinte, as pessoas estão tão centradas no sentimento que ela olha uma realidade, independente do que essa realidade seja, ela acredita do contrário. Então é como se eu fosse, né, vou lembrar de um carro que eu tive, eu tinha um Palio 96, ele tinha 10 anos de idade quando eu comprei. Então é como se eu olhasse o Palio e eu entendesse que eu tinha um Porsche. Tá certo? E eu entrasse no Palio e fosse querer dirigi-lo como um Porsche. Quem mais pensa como eu penso? Ninguém, porque só eu estou louco. Essa é a ideia. Então existe uma disfunção entre a realidade. Só que hoje o povo está falando, faz o seguinte, segue o que está no seu coração. Então lembra do vídeo ontem? Se te faz bem pensar que você é uma chinesa de 2 metros de altura, eu não tenho problema com isso. E se você é uma chinesa de 2 metros de altura com 7 anos de idade, se isso te faz bem, não tem problema para mim. Tem problema sim. Tem problema. A gente vive em sociedade. As pessoas não se comportarem da maneira como ela deve se comportar, gera problema para mim e para você. Tem problema sim. Tá certo? Então no final do vídeo o cara vai falar assim, qual que é a dificuldade de falar a pessoa? Você é louca. Tem nada a ver. Tá certo? Então, vamos avançar aqui. E aí, olha como que a propaganda funciona. Mais uma vez, esse aqui é um livro da abordagem mais pastoral, o Andrew Walker. Olha o que ele fala. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um grande número de cristãos. E de fato tem, igual a gente tem católico nominal aqui, tem o protestante, se é que dá para falar isso, né? O protestante nominal lá. Fala que é crente, mas não tem nada a ver. Então ele vai falar assim, mas os setores que mais influenciam a cultura americana, a academia aqui não é malhação, é a universidade. A academia, a mídia, as artes e as leis são cada vez menos influenciadas pelo cristianismo. Porque aqueles que ocupam os lugares de prestígio, influência e de impacto cultural são, na maioria dos casos, não cristãos e nem simpatizantes do cristianismo. Então o ponto aqui, a gente vai ter hoje no Brasil, né, um movimento do conservadorismo que em algum momento vai tentar se identificar com o cristianismo. O pastor Nilson falou que tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas as pessoas são pelo menos simpatizantes em alguma coisa. Lá nos Estados Unidos, então, as pessoas que estão fazendo as leis, e qualquer semelhança com o que a gente tem vivido, não é mera coincidência, com o que tem feito os filmes, com o que tem feito as pesquisas, com o que tem desenvolvido arte, basta você lembrar a exposição de arte que teve num banco, por aí, não são cristãs. Elas querem que o cristianismo se exploda. Se elas pudessem, elas matariam a gente. Se elas pudessem, elas matariam aquilo que nós cremos. Só que não tem como matar aquele que já ressurgiu e aquele que está sentado soberanamente reinando sobre todas as nações, sobre todo o mundo. Não tem como. Nós somos imbatíveis nesse sentido.
pode levar o corpo, né? Jesus Cristo fala, não tem aquele que só pode te matar, tem aquele que pode mandar você para cima ou para baixo, né? Então tá bom. Então a propaganda funciona porque os meios tidos como os mais legais, como os mais cultos, como os mais inteligentes, vendem essa ideia, porque eles odeiam o cristianismo. E tem hoje gente dentro da igreja que odeia o cristianismo igual a eles, né? Então, é disso que ele está falando. A propaganda funciona porque a Anitta vai lá e ela pega e faz uma parceria com o Pablo Vittar e empurra na cabeça do monte de criança que não tem condições de se defender que aquilo é certo. Não é, isso é crime. Por isso que os pais têm que tomar cuidado da educação dos filhos. Por isso que os pais têm que proibir de ver um monte de coisa mesmo. Por isso que os pais têm que estar atentos com o que eles veem na escola. Porque eles estão atacando as nossas crianças de maneira desonesta. Tá certo? E a gente precisa se armar com a espada da fé e preparar os nossos pequenos para enfrentar essas batalhas. Enquanto eles não tiverem condições de fazer sozinhos, a gente vai estar lá, lutando por eles. É isso que a igreja precisa fazer, é isso que os pais precisam fazer. E é isso que a igreja precisa apoiar os pais a fazerem. Mas vamos caminhar aqui, senão começa a ficar muito nervoso. E aqui eu quero uma outra coisa que a propaganda faz. Você já ouviu aquele negócio? Uma mentira contada várias vezes, tem uma hora que parece que é verdade. Eles começam a trabalhar os nossos limites. Eles vão... Não sei se teve algum irmão que você tinha que disputar espaço com ele na cama ou no sofá. Cada hora você dava um passinho para o lado, né? A minha esposa faz isso comigo na cama. Ela vai, a hora que, quase que eu caio. É isso que está acontecendo aqui. Eles vão testando os nossos limites. Eles vão tentando empurrar os limites para que o absurdo torne-se comum. Nunca será normal. Nunca será normal. Eles buscam a normalização. O máximo que o absurdo vai se tornar é comum. Normal jamais. E aqui eu trouxe duas notícias, depois eu vou trazer mais. Esse aqui é um homem que se identifica como mulher e que foi eleito a primeira mulher, eu tenho que segurar aqui, foi eleita a primeira mulher a coordenar o movimento jovem da igreja luterana, aqui no Brasil. Tá certo? Eu estou falando porque está na internet, está lá, ó. Inclusão Luterana, o nome da página lá. E aí o seguinte, me fala uma coisa, é a primeira mulher mesmo que está liderando? Continua sendo os homens, né? Mas biblicamente falando, a gente não vai entrar nesse mérito hoje, mas só para mostrar que eles estão pondo igrejas, estão pondo espaço, estão pondo os pés dentro de igreja. E é por isso que a gente sofre ataque. Quanto mais fiel, né? Timóteo vai dizer, lá Paulo a Timóteo vai falar, né? Todos aqueles que desejam viver uma vida fiel, piedosa, vão ser perseguidos. É por isso. E aqui tem um site de uma rede de televisão, que eu não vou falar o nome. Está aqui assim, né? Alunos trans lutam para ter identidade social reconhecida. A identidade social simplesmente é o seguinte, eu cheguei, eu não fui ao cartório, eu não fiz nada. Eu só falei, meu nome não é mais Léo, meu nome agora é Leia. Acabou, você tem que me respeitar. Você tem que me tratar assim. E aí essas pessoas, algumas estão sofrendo de verdade, elas vão começar a falar que todos os problemas da vida delas são resultantes do fato de que uma pessoa não usa o pronome correto com elas. E aí por conta disso elas se suicidam, ou tentam se suicidar, e a culpa é daquele que chama de ele, ao invés de qualquer outro pronome que eles estão tentando matar a gramática. Eles estão tentando normalizar um absurdo. Mas vamos ver. Isso aqui não está dando para vocês lerem direito. Isso aqui eu tirei a foto hoje. Eu estou ficando na casa de um amigo meu, aqui no período que a gente está passando no Brasil. E Deus vai guiando a gente, né? Eu estou orando para estar aqui com vocês desde que o pastor Jonatas convidou, né? E eu parei para olhar a plaquinha do elevador. Olha o que está escrito na plaquinha do elevador. É vedada. E aqui, só para deixar claro, eu não sou a favor da discriminação. Tá certo? Eu não estou falando de discriminação aqui. É vedada qualquer forma de discriminação em virtude de raça. No caso, o que ele está querendo falar é cor.
sexo, cor, origem, orientação sexual, identidade de gênero, condição social, idade, porte ou presença de deficiência, ou doença não contagiosa por contato social no acesso aos elevadores deste edifício. Então, se você tiver uma doença contagiosa, você pode sofrer discriminação, e se você for crente, você pode sofrer discriminação. A religião não está mais naquela lista. Tiraram a religião da lista. E ali não é uma resolução do condomínio, é um artigo de lei do Estado de São Paulo. A lei está alterada. Vai vendo que se o movimento é ou não é político. Ah, e a outra coisa aqui que é o absurdo, que eu falei de normalizar o absurdo, tentar normalizar o absurdo. Eu espero que os irmãos não estejam assistindo. Eu espero apenas que os irmãos saibam que está tendo uma nova versão do Pantanal. Tá certo? Eu espero do fundo do meu coração que você não esteja perdendo seu tempo e a sua santidade assistindo aquilo. Mas olha a manchete desse negócio. Mesmo sabendo que são irmãos, Guta e Marcelo se beijam em Pantanal. E beija não é cumprimento de rosto aqui, tá? Tá no site, num dos principais portais de notícias do Brasil, de uma rede de TV, que por acaso é que transmite Pantanal, e eu não vou falar o nome. Eles estão falando isso aqui, eles estão pondo isso aqui na televisão. Beijo entre irmãos. Depois vão falar que a gente é louco, porque daqui a pouco eles vão querer normalizar a pedofilia. Eles estão avançando, eles estão lutando. O marxismo cultural que foi ensinado ontem tem progredido nas suas pautas. Mas vamos lá. Aqui eu falei um pouco da propaganda, a maneira como que eles têm atuado. E agora, quem aqui já assinou contrato com o banco? Alguém já assinou algum contrato com o banco? O que tem no contrato com o banco que a gente sempre reclama? As letras pequenas. Na letra pequena está estabelecida a multa, está estabelecido um monte de condição que normalmente a gente não lê. Deveria ler, mas a gente não lê, e depois a gente põe a culpa no banco. Eu estou defendendo o banco, não trabalhava nenhum. Mas só para vocês entenderem. Então a ideia agora, a gente vai começar a olhar as letras pequenas. Aquilo que eles não querem que a gente saiba. Aquilo que os ativistas não querem que as pessoas que estão sofrendo com disforia de gênero saibam. Eles não querem que a gente saiba disso. E aí nós estamos contando hoje, né? Revelação, né? Então vamos lá. Primeira coisa, Alfred Kinsey. Eu não sei se você já ouviu esse nome. Esse é a voz mais influente na educação sexual da educação pública nos Estados Unidos. Então, qualquer escola pública que você for nos Estados Unidos, o pensamento das aulas voltada, né, ao sexo é influenciado aí pelo Alfred Kinsey. Ele tem a maior voz nessa história. Ele acreditava, né, já está morto, ele acreditava que a verdadeira felicidade só era possível através de uma vida cheia de experiências sexualmente pervertidas ou perversas, independente da idade. Então esse cara está falando que a felicidade ela vai ser encontrada através de uma vida sexual pervertida, fora dos padrões bíblicos, independente da idade. Tá certo? Então, ele conduziu uma pesquisa fraudulenta, que é o que normalmente eles fazem, e nessa pesquisa fraudulenta ele vende como uma verdade. Por que essa pesquisa é fraudulenta? Porque ele foi analisar comportamento sexual de seres humanos, mas ele só entrevistou pessoas que foram condenadas por crimes sexuais. Tá entendendo? É igual você perguntar para os caras do meu tamanho e vir fazer pesquisa de comida saudável. Não vai dar certo. Não é disso que eu gosto. Está entendendo a desonestidade intelectual? Ontem o Nilson falou de vários opositores que têm uma honestidade intelectual. Isso aqui é desonesto. Porque ele vendeu uma mentira e por conta dessa mentira ele se tornou o grande queridinho dos aspectos sexuais. E eu vou contar para vocês daqui a pouco um negócio, e apesar das pessoas saberem desse negócio que eu vou contar, as ideias dele foram abraçadas pela academia, universidades, e por Hollywood. Então, Hollywood vem propagando, o Nilson falou ontem, né, dos romances, né, da vida romântica, ficar pensando na Sandra Bullock, né, contou aqui os pecados dele.
Então aqui, esses caras abraçaram a ideia do Kinsey. Mas tampem o ouvido das crianças, por favor. Esse aqui, e eu estou falando sério, isso aqui é uma tabela da pesquisa que ele realizou. Ele não falou que a busca da felicidade está associada a uma vida sexual pervertida? Então ele foi fazer testes, né, empíricos, na prática, e ele resolveu medir a quantidade de orgasmos por tempo decorrido de estímulo sexual. Não sei se você vai se espantar e se você vai ter a raiva que eu tive, que eu fui quase desenterrá-lo e matá-lo de novo. A pessoa mais nova que participou da experiência dele, 5 meses de idade. É esse tipo de cara que estão tentando vender pra gente que a gente é louco e que a gente é bolsonarista porque a gente é contra, por conta dessa desgraça aqui. 5 meses de idade. 5 meses, 11 meses, 11 meses, 2 anos, 2 anos, 4 anos, 4 anos. Tempo de estímulo, 1 hora, 38 minutos, 9 minutos, 65 minutos. É disso que nós estamos falando. É esse cara que está sendo usado para ensinar sexualidade nos Estados Unidos e provavelmente vai influenciar aqui. E é esse cara que vai ser um trampolim para a ideologia de gênero. É disso que nós estamos falando aqui. É por isso que a gente tem que falar desses assuntos dentro da igreja. Porque a Bíblia tem voz em todo assunto importante nessa existência. Raiva. Vamos lá. E aí, entra um outro camarada depois do Alfred Kinsey, que é o John Money. Eu gostaria de ter o sobrenome dele, né? Dinheiro, né? O John Money, ele é o grande proponente da ideologia de gênero. E, como é de costume desse tipo de movimento, ele é uma fraude. Porque ele propagou a sua teoria, ele vendeu como verdade um caso que ele chama de caso de sucesso, que é o caso dos irmãos gêmeos. Quem aqui já ouviu o caso dos irmãos gêmeos da ideologia de gênero? Beleza. Para os outros que não viram e para quem já sabe, tenha paciência, eu trouxe um vídeo de 6 minutos e 30, contando essa história que vai ser melhor do que eu contar. Tá bom? Então esse cara usa mentira para propagar a ideia dele de ideologia de gênero. E aqui eu quero deixar claro de novo, durante o experimento que o Money fez, ele conduziu experiências de abuso sexual ao longo da infância dos irmãos gêmeos. Ele fazia sessões de simulação de sexo entre os 2 irmãos. É esse tipo de crápula, esse tipo de ser abominável que está sendo exaltado. É esse tipo de crápula que está sendo defendido na internet tem hora. Inclusive por alguns que dizem ser cristãos. Olha o absurdo que nós estamos vivendo. Então agora, paciência vocês têm que ter para me ouvir. Para eles, vocês vão ouvir bem. Então... para a gente entender a teoria de gênero, política de gênero, perspectiva de gênero, igualdade de gênero, ideologia de gênero, né? A gente tem que entender o seguinte: existe uma história que começa nos anos 60 e começa com a história do Dr. Money, um sexólogo, né, que de repente tem em suas mãos uma situação perfeita para uma teoria que ele faltava uma cobaia para a coisa funcionar. Ele é um psiquiatra conhecido por lidar com transexuais e com travestis. Então, uma das primeiras experiências que ele faz foi com a família Reimer. E o Dr. John Money fala especificamente sobre esse caso no seu livro Os Papéis Sexuais. Lá na página 81 do livro, ele começa a descrever essa família. Havia uma família que vivia no campo e esse casal concebeu gêmeos. Esses gêmeos se chamavam Brian e Bruce. Os dois, ali por volta do 6º mês de vida, começaram a desenvolver problemas de fimose. A mãe e o pai, preocupados com isso, procuraram um hospital para realizar uma cirurgia de fimose nos 2 bebezinhos, que tinham apenas 6 meses. O primeiro a ser submetido a essa cirurgia foi o Bruce. Só que o erro médico, no momento de fazer essa cirurgia, acabou mutilando o pênis do bebezinho, do Bruce. Então, essa família, esse casal, estava agora com 2 bebês gêmeos e um mutilado.
Então esses pais, muito angustiados, em determinado momento assistiram na televisão, para você ver a relevância e a autoridade que o Dr. John Money tinha, um programa onde o Dr. John Money aparecia apresentando um travesti, uma pessoa que havia mudado de sexo, e que, portanto, era um experimento de sucesso, demonstrando que o homem pode ser uma mulher ou uma mulher pode se transformar em um homem com facilidade e com sucesso. Então, assistindo isso, esses pais começaram a procurar por essa alternativa, a alternativa de ressignificar o sexo ou a identidade da criança. Então, foram convencidos pelo Dr. John Money e outros especialistas a criar o pequeno Bruce como se fosse uma menina, e mudaram imediatamente o nome dele para Brenda. Eles foram convencidos também que mais tarde, aos 12 anos, poderiam fazer uma cirurgia plástica nessa criança para que ela tivesse uma vagina construída por cirurgiões plásticos. A gente lê aqui no livro do Dr. John Money que ele tinha expectativas gigantes com esse experimento. Ele diz, por exemplo, uma vez que a criança mal tinha começado a falar quando os pais se decidiram pela reformulação, havia uma excelente probabilidade da identidade sexual não estar ainda muito diferenciada na direção masculina. Então, o Dr. John Money é um pesquisador que acreditava que a criança deveria começar a sua transformação antes dos 2 anos de idade e que isso praticamente seria uma garantia de sucesso. Mais tarde, um dos seus adversários intelectuais resolveu ir atrás do caso. E o Dr. Diamond, investigando, finalmente encontrou a família Heimer. Encontrou o Brian, o antigo Bruce, que agora se chamava Brenda, e os pais. E quando ele encontrou essa família, encontrou uma família destroçada. Pai e mãe no alcoolismo, na esquizofrenia, problemas psicológicos, depressão. O próprio irmão, o Brian, já tinha se tornado um esquizofrênico com problemas em drogas, acabou inclusive morrendo por uma overdose. E quando o Dr. Diamond então finalmente encontrou a Brenda, pôde contar a Brenda que o caso dela tinha sido vendido como um caso de sucesso. E isso deixou o antigo Bruce, agora a Brenda, revoltado com a situação e o levou a contar a sua história. Então começou a refazer a sua biografia, a se informar sobre o que tinha sido dito sobre ele e contou para o mundo que esse experimento tinha sido fracassado e que tudo que o Dr. John Money escrevia nos seus livros, nas revistas científicas sobre esse caso, era uma mentira. Desde criança, o Bruce, que era a Brenda, não se sentia confortável com vestido, com roupas cor-de-rosa, não conseguia se ajustar na escola, problemas de sociabilização, não se sentia uma menina, era mais agressivo e mais afeito às brincadeiras de menino do que normalmente uma menina é. E aí se descobre também através do Dr. Diamond que esses encontros anuais que o Dr. John Money fazia com os irmãos eram extremamente violentos, de mau gosto, até criminosos, se diria. Eles relatam, por exemplo, terem sido submetidos a encenações de relações sexuais entre os 2 irmãos, e o objetivo seria gravar ou fixar na cabeça das crianças qual era a atividade sexual do macho e da fêmea. Todos esses absurdos só foram revelados mais tarde, quando o Bruce ou Brenda resolveu contar a sua história. Então, esse caso, esse primeiro experimento, que foi o experimento do Dr. John Money, acabou com o suicídio, com a morte do irmão Brian, com o suicídio do David Heimer. Então, o Bruce, que virou Brenda, que virou David, acabou na vida adulta se suicidando, mesmo depois de ter tentado constituir família, não conseguiu lidar com o trauma da sua história. E os 2 pais visivelmente abalados no alcoolismo, na depressão, enfim. A família Heimer foi todinha, os 4 membros dela, destruída pela ideologia de gênero. I was never happy with Brenda. Never. And I'd slip my throat before I go back to that. I'd never go back to that. It didn't work because that's life. Because you're human. You're not stupid. And eventually, you wind up being who you are. Entre em nosso site e saiba como ter acesso a entrevistas e cursos exclusivos. E lembrando, esta é a semana da Black Friday da Brasil Paralelo. São as melhores ofertas do ano. Nós contamos com você. Então a gente vê que houve uma etapa em que essa teoria de gênero, esse conceito, embora ainda não tivesse esse nome, tentou se instalar através da ciência, né? Então tentou ser vendido como uma proposta científica. E nós vemos que fracassou como ciência. Alfred Kinsey, Dr. John Money, todas as personalidades que tentaram vender essa fluidez de gênero,
ou essa diferenciação sexual através da opção, da decisão, da educação, se demonstraram fraudes, né? Então todos os experimentos foram fracassados. Mas se fracassaram como ciência, como é que a gente justifica eles continuarem prosperando como ideologia? Deu certo. E antes de eu voltar para aquilo, eu prefiro cortar minha própria garganta. É isso que ele estava falando ali. Ele fala, isso é estupidez. Porque no fim das contas, você está falando de vidas e pessoas, e no fim das contas, você vai ser quem de fato você é. Então esse é o caso que foi vendido como caso de sucesso, e é o caso que vende a ideologia de gênero como algo perfeito, como algo que traz felicidade e realização. A gente viu que os pais viraram alcoólatras, com problemas psicológicos e mentais, o irmão morreu de overdose, e o que sofreu se suicidou. É isso que a ideologia de gênero está te oferecendo. É isso que a ideologia de gênero oferece, no fim das contas. Eu gosto de falar que o pecado, ele te vende uma ilusão e ele te cobra muito caro por isso. Ele te vende espetinho de gato e te cobra o preço da fogo de chão, ou pior. É mentira, o preço é alto. E nós estamos falando de vidas. Então vamos seguir aqui, né? Uma associação, olha só, Associação Americana de Pediatras, são médicos, não são religiosos intolerantes como nós. É assim que a gente é taxado, né? São médicos, pediatras. Eles lançaram um documento, emitiram uma nota chamada A Ideologia de Gênero Prejudica as Crianças. Esse documento possui 8 itens. Eu vou ler 2 para vocês aqui. O primeiro deles, que eu vou ler, é o item 5, né? De acordo com o DSM-5, que é uma bíblia de doenças mentais, 98% dos meninos com confusão de gênero e 88% das meninas com confusão de gênero eventualmente aceitam seu sexo biológico depois de passarem naturalmente pela puberdade. Então, ainda que uma criança venha sofrer com alguma disforia de gênero, ao passar pela puberdade, tudo se resolve. É só lembrar como você era com adolescente. Você tinha um monte de dúvida na sua cabeça. Os meninos ficam estranhos, parece o boneco lango-lango, braço comprido, magro, feio, mó estranho. As meninas começam a ficar bonitas, mas elas têm vergonha do próprio corpo. São momentos difíceis, em que você não tem estabilidade emocional e intelectual para tomar decisões que vão durar para sempre. E passando por isso, a maioria, praticamente todo mundo, vai se resolver. É óbvio que aqueles que não se resolvem, sofrem. E é desses que a gente tem falado, que a gente vai dar ênfase. O 7º item, as taxas de suicídio, isso aqui ninguém quer te contar, são aproximadamente 20 vezes maiores, 20 vezes maiores, tá? 20 vezes. Pega o teu salário e fala assim, mensalmente você vai receber 20 vezes isso.
tá certo? Então, são 20 vezes maiores entre adultos que utilizam hormônio do sexo oposto e submetem-se à cirurgia de redesignação sexual, mesmo na Suécia, porque normalmente eles vão falar que o problema é porque a sociedade não aceita, e porque a sociedade não aceita, eles são obrigados a se suicidar. Então, mesmo na Suécia, que está entre os países que mais suportam LGBT, todas as letras ali. Então, olha a reflexão dos médicos. Que pessoa compadecida, que pessoa que possui compaixão e é razoável, condenaria uma jovem criança a esse destino, sabendo que depois da puberdade, 88% das meninas, 98% dos meninos, eventualmente aceitarão a realidade e alcançarão um estado de saúde física e mental? Qual é a pessoa normal que faria isso? Essa é a pergunta. Mas vamos avançar aqui. Esse é o caso, olha só. Esse aqui é o Sean Doherty. Ele, olha só o depoimento dele. Eu comecei a considerar meu corpo físico como quem eu era. Meu objetivo era reconhecer que eu já possuía um corpo masculino como um bom presente de Deus. E eventualmente meus sentimentos começaram a fazer o mesmo. Ele está falando que ele tomou uma decisão racional, porque ele olhou para a realidade e ele viu que ele tinha um pênis, que ele era um homem e não uma mulher. Olha que coisa, parece improvável hoje em dia, né? Mas olha só, ele está falando aqui num livro, né? Uma reflexão teológica e pastoral na minha jornada, fugindo da identidade homossexual. Ele olhou, rapaz, e não é que eu sou homem? E ele fala assim, e quando eu fui caminhando e resolvi me comportar como isso, os meus sentimentos me acompanharam. A gente não pode esquecer a ação do Espírito Santo no coração do crente. A gente não pode esquecer da maneira como Deus age na vida das pessoas. E é isso que está acontecendo aqui com um caso real. E aí eu quero dar um exemplo para vocês. Esse exemplo sempre é dado, esse exemplo quando fala assim ideologia de gênero. Qual que é o grande problema da ideologia de gênero? Você olha para uma realidade e você fala, não reconheço essa realidade. Eu sou homem, mas eu me vejo como mulher. É simplesmente uma disfunção na leitura da realidade. A anorexia, que é um problema mental, ele é resultado de uma desconexão da realidade. Uma pessoa extremamente magra olha para si e se enxerga como uma obesa gigantesca. Tá certo? É isso mais ou menos que a anorexia, de uma maneira bem simples, bem resumida. Não vai me encher a paciência no chat aí. Quando um anoréxico vai ao médico, vocês acham que eles oferecem para o anorexo uma lipoaspiração? Porque não faz sentido com a realidade. Tem um outro exemplo, que é uma pessoa saudável como eu sou, e eu chego no médico e falo assim, doutor, é o seguinte, eu olho para mim e eu me identifico como uma pessoa que possui apenas um braço. Eu tenho dois, mas eu me identifico como uma que tem um. O senhor faz a cirurgia para cortar o meu braço? Que médico faria isso? Nenhum. Contudo, para genitálias eles estão fazendo. Olha os dois pesos e as duas medidas. Olha a loucura, a insanidade que está sendo proposta. Eles não querem que vocês saibam disso e que vocês pensem nisso. Vamos lá. Eu vou trazer um pouco da loucura, eu vou ter que pular umas aqui. Eu queria passar 2, 3 horas falando com vocês e não seria suficiente. Mas o Carl Trueman, ele traz um exemplo no livro dele, alguns exemplos de como essas loucuras se desdobram na vida. Nada revela o problema mais dramaticamente do que o testemunho pessoal. Tomemos, por exemplo, as seguintes palavras de uma lésbica que vive com um parceiro que fez a transição de mulher para homem. Então ela começou a se relacionar com a pessoa, era uma mulher, continuou sendo mulher, só que agora fala que é homem. Tá certo? Então está escrito assim, quando o meu parceiro ou parceira começou a sua transição de gênero, minha identidade lésbica tinha sido central para a minha vida e o meu senso de identidade por mais de uma década. Ou seja, por mais de 10 anos eu me identificava como uma lésbica. É isso que a moça está falando.
E eu não sabia o que a sua transição me fez. Algumas pessoas me disseram que eu ainda era obviamente lésbica, mas era tão óbvio para outros que agora eu era heterossexual ou bissexual. Porque agora ela estava com um homem na cabeça deles. Um homem paraguaio, né? Um homem fake news ali. Mas era isso que estava acontecendo. Tá certo? Olha só, não era nada óbvio para mim. A pessoa entrou em crise, porque era naquilo que ela acreditava, era ali que estava o solo dela. E eu lutei com isso por um longo tempo. Agora sou parceira de um homem trans. Homem trans é mulher. Desde que era lésbica. E me sinto confortável por não ter um nome para o que eu acho que eu sou. Eu me vejo como parte da família de queers e trans. Ou seja, agora ela não se identifica com mais nada. Porque a mudança de uma pessoa que ela amava mudou todos os fundamentos da crença dela. Em 2015 parece distante. Hoje o Facebook oferece lá nos Estados Unidos mais de 50 opções de gênero quando você vai abrir a tua conta lá. Tá certo? 50, mais de 50. Tá certo? 50. Debate sobre o uso de banheiros sobrecarregam as mídias sociais. Que banheiro? Lembra que eu falei que eu posso ser uma mulher trans do jeito que eu sou hoje? Vocês seriam de acordo de eu usar o banheiro feminino? Mas essa é a briga que está tendo lá e elas estão usando. E eles estão usando. Porque se eu sou uma mulher, quem é você para falar que eu não posso usar o banheiro feminino? Ainda que eu não fiz a cirurgia. Isso eles não querem que você saiba, tá certo? E eu vou trazer a consequência de fazer isso. Agora eu quero trazer, eu falei que, né, começou com assuntos pessoais que migraram para a área política, que viraram leis, ok? Caso da Alemanha, uma família por convicções morais, todas as vezes que tinha uma aula sobre educação sexual e que ideologia de gênero seria ensinada, a filha deles, eles faziam ela faltar, ela ficava em casa. Depois de faltar por 2 aulas, não foi matemática, não foi física, não foi química, foi educação sexual, 2 vezes. A polícia bate na porta da família e veio trazer uma multa para o pai pagar porque a menina tinha faltado na aula. E tem vídeo, isso documentado, tá certo? Não é fake news, não é nada, tem um vídeo lá, só pesquisar depois. E o pai se recusa a pagar. O policial, tranquilo, você está preso, pode vir comigo. Ele ainda ficou preso 24 horas porque a filha faltou em 2 aulas sobre ideologia de gênero. Vai segurando essa onda. Próximo caso do Canadá, esse é mais chocante. Pai e mãe, uma filha, adolescente, menos de 14 anos, nem sei se já era adolescente, pode pesquisar esse também, tá certo? A menina falou, sou menino. O pai falou, não, peraí. Tem um hospital que faz um acompanhamento para ver se é de fato, se não é, faz acompanhamento com psicólogo, faz triagem, para depois pensar no tratamento. O pai falou assim para a mãe, vai lá com ela, eu tenho uns problemas para resolver aqui, a gente se encontra. Meia hora depois, por exemplo, toca o telefone, está resolvido, ela vai começar a tomar hormônio e ela vai fazer a cirurgia. Ele, está resolvido o quê? Era fazer a triagem, se esse cara aí meia hora, está feito. Esse cara vai para agir. Qual que é o problema? Eles alteraram a lei. E no Canadá, o Estado tem primazia sobre a vida da criança no que se diz a área sexual. E o Estado resolve o que fazer e não os pais. E ainda que o pai fosse contra, o Estado age e começa a fazer. Som. Isso é o jeito de cortar meu tempo, né? Vocês me desculpem. Mas vamos lá. E o pai se recusa a chamar a filha de filho. Sabe o que aconteceu com o pai? Preso. Teve que pagar uma fiança para ser solto e vai responder um processo agora em novembro de 2022 lá no Canadá, porque ele se recusa a chamar a filha de filho. Essa menina entrou no tratamento, está tomando hormônio e vai fazer a cirurgia. E a gente vai conversar. Até pai, vai conversar mais disso, né? Vocês estão ficando... Peraí, né? Caso da Flórida.
O governador do estado da Flórida passou uma lei em que proíbe que os professores ensinem identidade de gênero, ideologia de gênero na sala. Organizaram um protesto contra o governador. Quem estava organizando o protesto junto? Disney. Conhece Disney? Mickey Mouse, Frozen, todas essas presepadas aí. Eles organizaram um protesto contra aqueles que protegem as crianças. E em um ano eles já perderam mais de 30% do valor deles na bolsa lá nos Estados Unidos. E aí vazaram um vídeo da reunião da presidente da Disney falando assim: nós vamos enfiar a ideologia de gênero nos nossos filmes. Nós vamos ensinar as crianças. Mas você é louco porque você acha que isso existe. Você é louco porque você é contra isso. Você é um intolerante religioso quando você fala contra isso. O filme que saiu agora, o Buzz Lightyear, estragaram um filme da minha infância, né? Pegaram e colocaram um beijo lésbico no meio de um filme de brinquedo que não tem nada a ver. Tá lá no cinema. Aqui no Brasil, classificação livre. Foi proibido de passar em 14 países, inclusive na China e no Oriente Médio. Os caras falaram: se você quiser passar aqui, corta essa cena que você passa, senão, abraço. Mas as batalhas estão sendo disputadas. Caso Nairobi. Um dos documentários que eu assisti, o documentário começa a fazer a pergunta: o que é uma mulher? Vamos descobrir o que é uma mulher? Se eu preciso, sem ideologia de gênero, me identificar com uma mulher, eu preciso descobrir o que é uma para eu conseguir me identificar. Ele não acha a resposta das pessoas. Mas ele resolve ir para a África, porque ele fala: isso deve ser loucura aqui dos Estados Unidos, que o povo já não pensa direito. Eu vou lá para a África conversar com eles. E ele vai para Nairobi. Aí ele vai para uma tribo isolada, pouco contato com a civilização, para ver o que eles pensam sobre o assunto. Primeira coisa, os caras não conseguem nem entender qual que é a ideia. Espera aí, um homem que fala que é mulher? A mulher que fala que é um homem? Esse país seu é estranho. Aí ele começa a contar as coisas e falou assim: não, aqui é tranquilo, homem e mulher sabem o que tem que ser e está tudo resolvido. Por isso não tem crise. Valeu, irmão. E aí, no final das contas, o autor do documentário pergunta assim pro líder: você quer ir morar nos Estados Unidos? Ele fala: nem a pau. Nesse país que o povo pensa desse jeito, não quero nem pisar o pé lá. O que o autor do documentário está falando? Fora do mundo ocidental, que vive essas loucuras, porque ganhou muito dinheiro, sei lá, várias outras razões filosóficas que a gente não vai explorar, principalmente também porque se afastaram de Deus, as pessoas normais não pensam nisso. Quem vive a vida, quem tem que matar literalmente um leão por dia, quem tem o que fazer, não fica pensando nisso. E vive uma vida como ela tem que ser, nesse aspecto aqui, nesse quesito, né? E aí eu vou dar acho que é o último dos casos aqui, que é um caso nas escolas dos Estados Unidos. Vocês me desculpem estar usando, mas os Estados Unidos é o reflexo, é aquilo que a gente vai ser daqui a um tempo. Tá certo? A gente está caminhando nessa parte, infelizmente só nessa parte da ideologia de gênero, né? Então a gente já consegue ver lá a consequência de tomar a decisão que a gente ainda não tomou aqui, né? Então tem estados que os professores não podem se recusar a chamar as crianças, a reconhecer as crianças da maneira como elas se identificam. Então se o menino chegar lá e falar: eu sou uma menina, ela tem que tratar como se fosse uma menina. Chegou um dia, sempre tem um abençoado, ele chegou lá e falou assim: eu sou um gato. Ela falou assim: tá bom, gatinho. Quanto que é 2 mais 2? Miau. A criança responde para a professora miando, e eu não estou brincando. As pessoas estão indo para a floresta imitar lobo, eu não estou brincando. Esses dias uma menina se identificou como gênero bolo, porque ela é doce e fofinha. E eu não estou brincando. Está nas redes. Está nas redes. É disso que está acontecendo, é disso que a gente está falando. E vou falar para vocês, dos países que se tem notícia que ideologia de gênero foi para ser aprovado como lei, existe um país que barrou. Sabe qual foi? Fomos nós. Por conta da pressão do povo. Porque ainda existe pessoa que se preocupa com Deus, porque ainda existe pessoa decente. E a gente tem que fazer pressão. Né? Como diria um professor meu do seminário, o professor Sérgio Lima, a gente sempre é oposição, porque nós somos bíblicos. E quem estiver errando, nós estamos gritando. E a gente tem que ir para cima. Mas vamos ver o que eu tenho para falar mais aqui.
Então, letras pequenas. Eu já falei para vocês o absurdo dessa questão da idade. Então, não sei se vocês conseguiram notar no vídeo, ela fala que o proponente, o John Money, fala que a melhor época para fazer isso é antes dos 2 anos de idade. Você deixa o teu filho escolher o que ele vai comer com 2 anos de idade? Rapaz, você vai deixar ele escolher o que ele vai ser o resto da vida? É loucura, loucura. Só que a loucura está... Quais são os passos seguintes dessa decisão? Os passos seguintes dessa decisão, eles passam por uma mutilação da criança. Não é cirurgia, é mutilação. É cortar coisa saudável, é cortar coisa que funciona. É cortar coisa e tentar substituir com um fake news ali. Com um protótipo que não funciona. Se já não bastasse a cirurgia mutiladora, qual que é a tese? Precisamos então barrar a puberdade dessa criança para que ela possa resolver o que ela é. Como que se barra a puberdade? Com bloqueadores hormonais. Qual é o bloqueador hormonal que está sendo dado para crianças, igual essas que estão aqui, animando nossa noite, lá nos Estados Unidos? Os mesmos hormônios que são usados para castrar quimicamente pedófilos, para castrar quimicamente estupradores. É isso que eles estão dando para quem? Crianças, como essas que estão aqui. Não existe nenhum estudo dos resultados de longo prazo. Por isso que a gente tem que brigar por processo de medicação ser validado. Não tem estudo nenhum provando o que vai acontecer com essas crianças daqui 10, 20 anos. Depois disso, se já não barra um, começa a usar o do outro. Então começa a usar, no meu caso, eu usaria o hormônio feminino. Começa a usar isso. Agora, a gente vive num mundo capitalista. Vocês têm noção quanto que uma criança que decide optar pelo outro lado vai gerar para as farmacêuticas ao longo de uma vida? Aproximadamente 1,3 milhão de dólares. Vocês acham que as farmacêuticas vão apoiar isso aí ou não? Será que na cabeça deles vai ser seguro usar o castrador químico de pedófilo em criança? Já está sendo. Essa é a loucura da ideologia de gênero. Olha só, quando você coloca pessoas do sexo oposto para habitar no mesmo espaço, como eu falei do exemplo do banheiro, um preso que se diz presa foi para uma prisão onde só ficam mulheres. 2 mulheres apareceram grávidas sem receber visita íntima. Isso aqui foi noticiado agora, 20 de abril de 2022. Quem quiser procurar, o nome do presídio é Edna Mahan, em Clinton, Nova Jersey. Está lá, Nova Jersey, acontecendo. Fora os casos de banheiro e por aí vai. Não se esqueça, a identidade de gênero não precisa de cirurgia. Basta apenas eu falar que eu sou. Eu sou uma chinesa de 2 metros de altura e que tenho 7 anos de idade. Então eu vou pular essa parte, que é tudo que a ideologia de gênero, no fim das contas, vai trazer, né? Então, vai opor a natureza do indivíduo, destruição da família, por aí vai. Vamos lá que eu já estourei bastante tempo. E não é chover no molhado. Eu vou abrir a Bíblia com vocês. Eu vou abrir Gênesis 1. Pode parecer que você sabe de cor, mas a gente tem que saber mesmo. Gênesis 1, 26 a 28 e depois 30b até 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus criou 2. Ele deu propósito, ele definiu o objetivo, ele falou o que a gente tem que fazer, ele falou como a gente tem que viver. Entre a minha lógica e a Bíblia, eu estou com a Bíblia. Graças a Deus, a minha lógica está batendo com a Bíblia. São 2 objetivos claros. E contra fatos não há argumentos. Isso aqui é o Deus Criador dos céus e da terra, de tudo que existe. Ele está falando como tem que ser.
Ninguém de fora vai falar para a gente como a gente tem que viver. Ninguém de fora vai falar para a gente como a gente tem que interpretar a Bíblia, porque eles não sabem o que é a Bíblia. O morto não sabe ler. O coração de pedra não sabe sentir. Deus criou homem e mulher. Então, vou pular. Não, vou ler essa daqui do Albert Mohler, porque o Nilson citou esse autor ontem. Como cristãos, nós precisamos reconhecer que a confusão de transgênero realmente aponta para um desafio mais profundo: a rejeição do design do Criador e o repúdio da bondade do ato criador realizado por Deus. Por essa razão, nós devemos discernir o testemunho comum da revelação especial nas Escrituras e da revelação geral na ordem da criação. Porque ele está falando o seguinte: Deus é bondoso. Se Deus criou desse jeito, se Deus te deu esse corpo, é um ato de bondade de Deus. E você, por receber bondade de Deus, você precisa abraçar essa bondade. A ideologia de gênero é uma afronta a Deus, ao Deus Criador, a maneira como Deus concebeu as coisas. Está vendo a loucura? Está vendo a loucura que a supressão da verdade de Romanos 1 leva? Vou pular aqui. Vamos lá, esse aqui eu vou ter que falar. Vocês me desculpem, mas a gente precisa entender quem nós somos biblicamente falando. Porque quem nós somos biblicamente falando é o que de fato nós somos. Então, dentro da antropologia, o estudo do homem nas Escrituras, nós somos um ser, o nome é feio, nós somos uma unidade psicossomática. Que significa que nós somos corpo e alma. Não são partes porque elas não são separáveis. A única separação que acontece é a consequência do pecado. Por isso que a morte é tão dolorosa, que ela separa aquilo que Deus criou para ser inseparável. Então nós somos uma unidade psicossomática. Então você não tem um corpo. Você é um corpo. Você não tem uma alma. Você é uma alma. Porque se você tem um corpo, você precisa ser um ente terceiro para possuir alguma coisa. Então nós somos isso que nós recebemos de Deus. E por isso nós precisamos valorizar o que nós recebemos de Deus. Por isso o corpo, biologicamente falando, tem uma voz importante dentro da ideologia de gênero. Por isso que XX e XY são importantes. Mas tudo isso porque Deus criou homem e mulher. Então o jovem é a ideologia de gênero. Agora, vou fazer igual o Nilson, estamos caminhando para o fim. Aí foi mais meia hora, né? Vai ser mais rápido. Primeira coisa, vida de intimidade com Deus. Eu tenho hora que eu pareço repetitivo para mim mesmo, porque toda vez que eu prego, toda vez que eu dou uma aula, eu falo disso. Você precisa de vida de intimidade com Deus. E é verdade. E nunca vai ser demais falar isso. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa refletir naquilo. Você precisa pegar aquela verdade bíblica e falar assim, como que isso afeta a minha vida? Como o fato de Deus criar homem e mulher afeta a minha Bíblia, a minha vida? Afeta a minha vida porque se Deus criou dois, Ele estabeleceu parâmetro como os dois se comportam, como os dois devem ser. Então, vida de intimidade com Deus. Gênesis, um pastor chamado Harry Heider, ele apresenta Gênesis como o livro mais fundacional da Bíblia. Ele estabelece os fundamentos, ele estabelece como as coisas funcionam. Por isso que ele é o quê? O primeiro. Olha como que Deus é esperto, né? O primeiro, o que define a regra do jogo. Está entendendo? Aí tem cara que quer mudar a regra do jogo, mas tudo bem, vamos lá. Um estudo sistematizado das Escrituras, entender o que é ser humano. Né? Acabei de falar aqui para vocês, nós somos imagem de Deus. Se é imagem de Deus, como eu posso desprezar isso que eu sou? Como eu posso desprezar alguém que pensa diferente de mim? Aí começa a ficar difícil. Ele é a imagem de Deus. Aqueles que nos odeiam são imagem de Deus. Aqueles que sofrem de disforia de gênero são imagem de Deus. Aqueles que são ativistas e abusam daqueles que sofrem são imagem de Deus. E por conta disso nós devemos amá-los. Por conta disso nós como igreja devemos amá-los. É daí que vai vir a diferença. É daí que nós vamos pôr brasa viva na cabeça deles. É daí que nós vamos viver aquilo que Cristo viveu. Porque Cristo amou sendo odiado. A gente precisa então buscar nas Escrituras o padrão de masculinidade e feminilidade. É a Bíblia que define.
Não é um Zé Ruela lá de 1000 e não sei quantos que vai tentar definir, dar um manual adulterado daquilo que Deus criou. Não é. E muitas vezes nós criamos padrões culturais que são equivocados. E aí, pensa só, se eu crio um padrão equivocado de masculinidade, eu tenho um menino que não se encaixa num padrão equivocado de masculinidade, que ele vai pensar que ele é uma menina, mas na verdade não. Por isso que dentro da igreja tem que existir um esforço nosso para entender qual é o padrão masculino. E aí não é nem bruto e não é nem efeminado, é bíblico. É bíblico igual Jesus foi, que às vezes dá um chute na mesa e tem hora que está lá sofrendo com o que sofre. É disso que a gente precisa entender. Não tem na Bíblia falando que, por exemplo, o homem não pode cozinhar, que o homem pode gostar de fazer essas coisas. Tem hora que você fala assim, esse cara aí, não. Tem alguma restrição? Não tem. Então a gente precisa parar de estereótipo machista e olhar para as escrituras, aquilo que elas definem. Tá certo? Então tá bom. Essa daqui eu vou ter que ler, é grande. Vou ter que ler. E isso aqui eu vou ter que ler porque normalmente a gente vai tentar responder, falar o seguinte: a gente não se envolve com a cultura, por isso que está tudo errado. Se a gente se envolvesse mais com a cultura, a gente ia redimir. Não estou falando que não tem que ter gente que faça isso. Só que não é para todo mundo. Da mesma forma que não é para todo mundo ser pastor. Da mesma forma que não é para todo mundo ser diácono. Da forma para todo mundo ser apresentador de web TV. Cada um foi chamado para fazer alguma coisa. E olha só o que o Carl Trueman vai falar. Muitos cristãos falam em envolver a cultura. De fato, a cultura é mais dramaticamente engajada pela igreja, apresentando-a com outra cultura, outra forma de comunidade, enraizada em suas práticas de adoração litúrgica e manifestada na comunidade amorosa que existe tanto dentro como fora do culto de adoração. Muitos falam de guerra cultural entre cristãos e o secularismo, e certamente a própria Bíblia usa a linguagem marcial, linguagem de guerra, para descrever o conflito espiritual desta era atual. Mas talvez o protesto cultural seja uma maneira de traduzir melhor essa ideia para o idioma moderno, dada a realidade da história de guerra física no nosso mundo. A igreja protesta quando a cultura mais ampla, oferecendo uma visão verdadeira do que significa ser um ser humano feito à imagem de Deus. O que está falando? A melhor resposta que nós podemos dar para o mundo é ser uma igreja bíblica. A melhor resposta que nós podemos dar para o mundo é amar aquele que nos odeiam. A melhor resposta que a gente pode dar no mundo é vir adorar aqui, domingo a domingo, e mostrando para eles que nós os amamos, mostrando para ele que nós somos chamados para ser diferentes e não iguais. Biblicamente falando, o povo de Deus nunca foi chamado para ser igual, sempre foi para ser diferente. Então, se um dia o pastor Jonathan chegar aqui e começar a falar, estamos querendo ficar aqui mais parecido com os caras de fora, vocês dão uns cascudos nele, tá certo? Porque não é isso que funciona, não é assim que a Bíblia fala para fazer. Eu não vou ler esse, eu vou poupar vocês, mas o que o Carl Trueman está falando aqui é que talvez a gente deva olhar para os primeiros apologistas, homens que viveram no 2º século, e a maneira como eles interagiram com uma cultura que era completamente contrária à cultura cristã. Aqueles que viviam no Império Romano e eram mortos, martirizados por conta disso, eles viviam numa cultura que era normal, o aborto era pós-parto. Então o pai olhava para a criança, não gosta, joga na sarjeta. Era assim que acontecia. E deixava para morrer, e não estava nem aí. Era na cultura greco-romana que o homem tinha prazer com o homem. E por aí vai. Era nesse contexto que os crentes viviam. E aí, eu vou ler para vocês algumas citações desses caras daqui a pouco. Mas aí é para terminar de verdade. Então, sejamos igreja. Uma vez eu li um negócio que me chamou a atenção. A melhor forma de combater a ideologia de gênero, a melhor forma de combater a homossexualidade é ter uma família bíblica. Se as crianças crescerem com um padrão bíblico de família, pai, homem, que é família, né? Eu odeio o termo família tradicional, só existe uma família, é o que Deus definiu, é Ele que define o que é família. Mas quando a criança vai olhar, apesar das imperfeições, ela não vai ter curiosidade para buscar outra coisa, porque é aquilo que ela viu. Então a melhor forma de ensinar o seu filho, a melhor forma de ensinar as crianças na tua igreja, é ter uma família bíblica, tá certo? E uma coisa, a gente precisa amar os que sofrem.
A gente precisa amar as vítimas da ideologia de gênero. Mas o amor não abre mão dos princípios bíblicos. Nós precisamos, e um dos autores fala isso, dos que eu consultei, que nós erramos a mão quando a homossexualidade começou a tomar território. E ele fala, eu espero que a igreja não erre a mão agora. Porque, meus irmãos, daqui 10, 20, 30 anos, nós receberemos uma enxurrada de pessoas decepcionadas com essas ideologias. Nós teremos que amá-los. Nós teremos que lidar com problemas gravíssimos de pessoas que foram mutiladas e não sabem mais o que fazer com a sua vida sexual. Nós precisamos amar eles, porque eles estão sofrendo. Jesus Cristo é o único caminho. É Jesus Cristo, é a única solução. É somente Ele que pode dar fim à miséria humana. E viva também, né, uma vida sexual de acordo com os padrões escriturísticos, né? Você que é jovem e não foi casado, não viva uma vida sexual. Tá certo? Você que foi casado, viva de maneira intensa. Tá certo? Então, vou fazer as duas citações aqui. Vou fazer as duas citações dos apologistas do segundo século. Os cristãos de fato não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo de viver especial. A sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens curiosos. Nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Aqui ele está defendendo a Escritura. Pelo contrário, vivendo em casa gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando seus costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e sem dúvida paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e a cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito à cama. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, as com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, deste modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e, no desprezo, tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros. Pelos gregos são perseguidos. Aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Segundo século. É a nossa vida no dia de hoje. A gente não está sofrendo nada diferente do que já sofreram. E nem estão te matando por conta disso ainda. E agora, Justino Marte. Nós costumávamos odiar e destruir um ao outro. E recusávamos a nos associar com outra raça ou país. Agora, por causa de Cristo, nós vivemos juntos com tais pessoas. E oramos pelos nossos inimigos. Nós oramos por nossos inimigos. Nós procuramos persuadir aqueles que nos odeiam sem causa, para vivermos em conformidade com os bons preceitos de Cristo. Não é para ser feliz, é para ser obediente. Para que eles possam se tornar, olha só, essa aqui eu preciso. Nós procuramos persuadir aqueles que nos odeiam sem causa, para vivermos em conformidade com os bons preceitos de Cristo, para que eles possam se tornar participantes conosco da jubilosa esperança das bênçãos de Deus, o Senhor de todos. Segundo século. Tá certo? A gente precisa aprender muito com esses homens. O mundo nada sofre dos cristãos, mas os odeia, porque eles rejeitam os seus prazeres. Justino Marte. Então, com essa fala, eu encerro o conteúdo. Espero que tenha sido edificante, apesar de eu ter estourado bastante o tempo. Eu sabia que eu ia fazer isso, eu vim pecando consciente. Mas é um assunto complexo e que eu ainda poderia falar sem brincadeira, mais 1h30, tranquilamente. Mas eu queria trazer para vocês aquilo que
me incomodou demais ao longo desse período que eu estava lendo os livros e estava vendo os documentários. E agora eu quero indicar para vocês alguns dos materiais que eu usei. Tem coisa em português, tem coisa em inglês. Eu não estou aqui, eu sei inglês, não é esse o ponto. Se alguém tiver a oportunidade de conseguir ler inglês, a gente ainda não tem em português. A Maria que tivesse em português. Eu até quero falar com o meu pastor, ver se a gente não traduz alguma dessas obras. Então vamos lá. Primeira obra chama Ama Teu Corpo. Nós temos aqui em português, Nancy Pearcey. Usei bastante, ela vai na linha filosófica. Bastante interessante esse livro, me ajudou bastante a entender. O outro chama Estranho Novo Mundo, né, do Carl Trueman. Livro genial, quase explodiu minha cabeça. E o último, esse é a perspectiva histórica. E o último, que é a perspectiva mais pastoral, apesar de eu discordar de algumas coisas, chama Deus e o Debate Transgênero, Andrew Walker. Todos esses se encontram na Amazon, no Kindle lá, tá certo? Como o Nilson disse, não estamos ganhando nada para isso. Mais livros. 2 livros da Rosaria Butterfield. A Rosaria Butterfield, ela era homossexual, abandonou o movimento, foi convertida. Então, 2 livros disponíveis na editora Monergismo. Estou ganhando nada. Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Ela era líder de movimento, ela era ativista. Livro sensacional. O outro livro, União com Cristo e Identidade Sexual. E um livro que o Nilson indicou ontem, não estava certo do nome, A Intolerância da Tolerância, do Carson. É chato demais para ler, mas é bom. Vale o esforço, tá bom? Não vou vender aqui propaganda enganosa, não. E Desejo e Engano, do Albert Mohler, foi indicado ontem também. Aqui são 4 vídeos que eu assisti. O primeiro deles é um documentário chamado Geração Sem Gênero. Está disponível no YouTube, se você for lá e procurar Geração Sem Gênero. Se você for assinante desse canal, você tem uma versão estendida com 14 minutos adicionais, com entrevistas e tudo mais. O vídeo que eu trouxe aqui hoje é desse documentário. Eu pedi autorização, eles autorizaram. A outra pregação, Gênero e Sexualidade. Infelizmente só tem em inglês, mas bastante interessante. O documentário que eu contratei um canal lá só para poder falar para vocês aqui, O que é uma Mulher. Também um documentário falando sobre gênero. E a última palestra aqui, uma palestra que vai tratar mais da área da educação, que é a palestra do pastor Felipe Fontes. Né? Aí não tem comparação, se assistir lá, depois você vai ficar com raiva de mim, que eu perdi meu tempo, poderia ter assistido ele, né? Mas tudo bem, parte da vida. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, não que eu me esforcei muito para falar, mas nós como crentes, quando a gente vai lidar com um problema que é sério, a gente não pode ser negligente. A gente não pode ser displicente. E o meu estímulo para vocês é que vocês estão inseridos numa cultura e que a gente precisa responder biblicamente essa cultura. E hoje, como que a gente vai conseguir adquirir esse conhecimento? Parte dele é através da leitura, não tem jeito. Então o meu estímulo a vocês a lerem, a assistirem coisas. Ao invés de você ficar vendo aquele canal de TV, Netflix, eu assisto Netflix também e tal, mas invista tempo no YouTube, tem muita coisa boa no YouTube para você ser edificado. E para encerrar com esperança, Daniel 2, 20 a 23. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a soberania e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. É esse Deus que conhece todas as coisas e revela todas as coisas. É Ele que mandou o seu Filho para comprar a igreja. E é Cristo quem está à frente da igreja protegendo a gente. Muito obrigado, Deus os abençoe.